A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 21. Na última aula, nós gravamos Provérbios capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. E nessa aula, nós vamos gravar Provérbios capítulo 13, versículos 14 até o último versículo, que é o versículo 25. Se você gosta desse conteúdo de estudos da palavra, eu te convido a acessar as nossas playlists. Lá nas playlists existem vários livros da Bíblia que já foram totalmente comentados e que você pode seguir no estudo, como por exemplo o Evangelho de Marcos, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, aos Gálatas, aos Efésios. Também tem ali alguns salmos e meditações em provérbios que nós já fizemos em edições anteriores. Hoje nós vamos meditar aqui nesse Provérbios capítulo 13. Versículo 14 diz assim: A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio nada mais é do que os ensinamentos da palavra. Provérbios é um livro que, como nós vimos na aula de número 1, Por que estudar Provérbios? É um livro que foi escrito pelo rei Salomão na sua grande parte, porque os dois últimos capítulos foram escritos por outros autores, mas do capítulo 1 até o capítulo 29, Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. E ele fala, logo no capítulo 1, as razões pelas quais ele escreveu Provérbios. E ele diz: Eu escrevi Provérbios para trazer prudência aos simples e para trazer bom siso aos jovens, para trazer a capacidade de entender enigmas, de entender os provérbios, de entender as palavras da sabedoria. Eu escrevi provérbios também para os sábios, porque o sábio vai receber mais instrução e ele vai se tornar mais sábio. Então, quando nós lemos essas orientações logo no capítulo 1 de Provérbios, que é na aula 1, nós falamos sobre isso. Por que estudar Provérbios? Nós entendemos que todo o livro foi construído para trazer ensinamentos para o sábio. Então, a doutrina do sábio, que é seguir as palavras de sabedoria, é uma fonte de vida. É uma fonte de vida porque ela vai trazer ensino, conhecimento, prudência, discernimento, inteligência, entendimento, a capacidade de você se desviar dos laços da morte. Então, esse versículo 14, ele nos traz um ensinamento. Siga na doutrina dos sábios, porque essa doutrina vai desviar você dos laços da morte. Versículo 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. O bom entendimento, nós quando estudamos Provérbios capítulo 8, nós vimos que o entendimento é um dos amigos da sabedoria. A sabedoria no capítulo 8 se revela como sendo uma pessoa que está conversando conosco. E ela fala que ela deseja que nós amemos a sabedoria. Porque se nós formos amigos dela, nós receberemos também a amizade da inteligência, da justiça, da correção, do discernimento, da retidão, do entendimento, da prudência. Então, ali no capítulo 8, na aula que nós falamos no capítulo 8, nós tratamos a respeito ali de 10 amigos da sabedoria. E o entendimento é um dos amigos da sabedoria. O entendimento é a capacidade de compreender profundamente aquilo que a sabedoria pode nos oferecer. Aquele que entende é aquele que processou o que a sabedoria tem para nós. Existe uma diferença entre conhecimento e entendimento. O conhecimento é você saber a informação. Quantas pessoas sabem que dirigir em alta velocidade pode causar um acidente? Mas quantas pessoas, mesmo sabendo dessa informação, elas têm conhecimento, mas elas
sofrem o quê? Uma colisão em outros carros porque estavam dirigindo em alta velocidade. Você pergunta para a pessoa, mas você não sabe que dirigir em alta velocidade aumenta o risco de você gerar um acidente? A pessoa vai dizer, eu aprendi isso quando estava tirando a minha licença, mas eu não obedeci aquilo que eu sei. Então significa que ela não entende a importância de dirigir com prudência. Aquela pessoa que usa o cinto de segurança e só porque existe a chance de levar uma multa, é uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem entendimento. Aquele que tem entendimento, ele sabe da informação e ele sabe por que aquela informação é importante. Então não basta conhecimento, é necessário também entendimento. O entendimento, entre o conhecimento e o entendimento, passa a inteligência. A inteligência é a capacidade de usar a razão, refletir a respeito da informação, processar para o entendimento. Então você recebe a informação, o conhecimento. Pela inteligência você fala, entendo. Se eu realmente obedecer esse conhecimento, eu vou evitar aquilo que é ruim. Então eu não vou sofrer as consequências que vão me trazer um prejuízo, que vão me trazer um dano, que vão me trazer uma situação ruim para a minha própria vida. Então a inteligência, ela ajuda no processo do entendimento. Quando você entende algo, você não vai mais fazer aquilo que andar contra o conhecimento, porque você sabe, eu vou fazer aquilo que eu sei, que eu tenho que fazer, porque eu sei que seguindo no entendimento eu vou receber as vantagens disso. Por isso que o versículo 15 fala, o bom entendimento dá graça. O que é a graça? A graça é o favor do Senhor. A graça é o favor que nós recebemos de graça de Deus. Então, a salvação, ela é uma graça. Ela é um favor imerecido, recebido da parte de Deus em razão da graça que Ele derrama sobre nós. Ou seja, é um favor. Ele olha para nós e fala, eu vou derramar isso para vocês porque eu quero abençoar vocês. Estou dando de graça, gratuitamente para você. Então, o bom entendimento, ele dá graça. Ele dá para nós o favor do Senhor, os resultados favoráveis de Deus. Mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Quem são os prevaricadores? Prevaricador é aquele que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Então, o caminho de quem sabe o que tem que fazer e não faz é áspero. Versículo 16: todo prudente age com conhecimento. O que é a prudência? Mas o tolo espraia a sua loucura. Então, nós, quando meditamos em Provérbios, no capítulo 8, falamos a respeito de prudência. A prudência é a capacidade de você tomar a decisão certa quando existem várias opções corretas. Então, um exemplo. Uma pessoa conhece três pessoas com quem ela tem afinidade para estabelecer um relacionamento. E aí ela vai conversando e uma pessoa tem 2 ou 3 características que ela gosta, outra tem 5 ou 6, a outra tem 7 ou 8. Então, as 3 pessoas são boas, porém, uma pessoa tem mais qualidades que ela gosta. Então, é mais prudente que ela dê início a um relacionamento com essa pessoa que tem mais qualidades que ela gosta, porque vai ter mais chance desse relacionamento ser mais feliz. Um outro exemplo de prudência é você cruzar um sinal amarelo. Você está dirigindo e o amarelo significa atenção. O amarelo não diz para você nem pare e nem prossiga. Está dizendo apenas atenção. Você pode passar ou você pode parar. Você vai passar se você estiver próximo do sinal. Mas se você estiver mais distante, o amarelo indica que você deve parar. Então veja que você pode parar ou você pode prosseguir. As duas opções são possíveis.
A opção certa depende de onde você está em relação ao sinaleiro. Então, a pessoa quer estabelecer um relacionamento. Ela conhece 3 pessoas. Cada uma das pessoas, as 3 pessoas seguem os mesmos princípios, seguem os mesmos valores, são pessoas que são boas, são pessoas que é possível de você ter um relacionamento. Mas uma e outra têm mais atributos que podem atender melhor aquilo que você está buscando para o seu relacionamento. Então, a prudência é a capacidade de você, entre mais de uma opção, sendo todas opções possíveis, de você escolher aquela que é certa, aquela que é melhor. Então, todo prudente age com conhecimento. Então, o prudente, ele vai analisar entre as opções que ele tem, podendo adotar todas elas, porque todas são boas, ele vai buscar o conhecimento, ele vai buscar aprofundar melhor aquilo que é melhor para ele. Ele vai tentar, ele vai buscar conhecimento para ele poder decidir com mais, de forma melhor. Então todo prudente ele age com conhecimento. Por exemplo, mais um exemplo de prudência. Uma pessoa é dono de empresa e ele tem um certo capital para fazer investimento. E chega um especialista em finanças na empresa. Ele fala: nós podemos aplicar aqui na bolsa. Existem essas ações que estão dando tanto de lucro. E existem essas outras que também estão dando tanto de lucro. Aonde nós vamos aplicar o dinheiro da empresa? Então, veja, o especialista em finanças ele vai trazer 2 opções ou 3 que são todas boas opções. Mas aquele que é o gestor, ele precisa tomar a decisão a respeito daquele fundo que corresponde à proteção do futuro do negócio. Então, aquele que é prudente, ele vai buscar mais dados. Ele vai dizer: deixa eu consultar um segundo especialista. Deixa eu consultar um terceiro para ter uma opinião mais ampla. Deixa eu conhecer os administradores desses fundos para eu verificar qual é o melhor para que eu possa ter mais segurança em relação a essa decisão. Agora o tolo, ele espraia a sua loucura. O tolo, ele espalha a loucura dele. Qual é a loucura do tolo? O tolo, ele é preguiçoso. O tolo, ele não busca conhecimento. O tolo é aquele que pensa que a vida pode ser resolvida, pode ser decidida por decisões aleatórias. Então o tolo é aquele que olha para uma pessoa e fala: me apaixonei, e não observa com quem vai estabelecer um relacionamento para um casamento e acaba incorrendo em separação, divórcio, e você fala com o tolo e fala: mas você não avaliou o que você queria para o seu relacionamento? E ele vai dizer: não, não avaliei. Eu olhei pela aparência, no dia eu estava carente, então eu resolvi me relacionar com essa pessoa. Tudo que o tolo faz é sem conhecimento, é sem planejamento, sem organização. Se você quer uma vida de realização, sucesso, alegria, você precisa ser organizado, você precisa ter planejamento, você precisa saber o que você quer, você precisa saber quem você é, quais são seus objetivos. Porque se você vive segundo a filosofia do deixa a vida me levar, você vai ser carregado no meio de tantas propostas do mal que esse mundo oferece todos os dias para um caminho sem resultados. As pessoas que têm resultados, quando você conversa com um casal que se mantém muitos anos no relacionamento, quando você conversa com um empresário que está tendo resultados sempre positivos, quando você conversa com um investidor que tem sempre lucros nos seus investimentos, você verá que todos eles vão dizer que anos atrás eles começaram um treinamento, um planejamento nas suas vidas para que eles pudessem chegar até onde chegaram. Quando você conversa com um esportista, com um atleta de alta performance, ele vai dizer: eu treino todos os dias, eu acordo cedo e eu fico treinando e eu tenho disciplina com relação ao que eu como. Quando a pessoa é tola, ela come além do necessário, ela vive com ansiedade e ela acaba
dependendo de medicação, porque ela é tola, ela não busca sabedoria. Versículo 17: um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, um mau mensageiro é aquele que recebe uma tarefa, uma mensagem para entregar para alguém e ela entrega a mensagem de maneira incorreta. E o mau mensageiro é aquele que acaba gerando a destruição de um sistema. Agora, o embaixador fiel é a saúde. Quem é um embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa alguém. Então, é aquele que representa o embaixador. Normalmente, ele é alguém que representa uma autoridade do governo de um país. Então, os países têm os seus embaixadores, aqueles que falam em nome do país diante de outros povos. Então, o embaixador ele também é um mensageiro, mas ele é um mensageiro que normalmente está atuando no campo da política, no campo dos estados. Agora, o que o versículo 17 quer nos trazer de ensinamento é que se você recebe a tarefa de entregar uma mensagem para alguém e ele entrega a mensagem de maneira inadequada, ele vai ser mal falado. Vão dizer desse mensageiro que ele é imprestável, que ele gera prejuízos, que ele não cumpre bem a sua missão, que ele não entende aquilo que lhe é passado. Então, o mau mensageiro, ele queima a sua própria imagem, a sua reputação, a sua fama. Ele é conhecido como um profissional ruim. Vamos considerar aqui um mensageiro, vamos pensar aqui naqueles que são entregadores, que trabalham fazendo entregas. Imagina que você confia para uma pessoa a entrega de alguma carta ou de um livro ou de alguma coisa. Nos dias atuais tem muitas empresas que trabalham com delivery, a entrega de alimentos para os restaurantes. Imagine que a pessoa é um mau mensageiro, entrega aquilo que foi confiado para ela entregar de forma ruim. Ela vai cair no mal, ela vai ser demitida, vai perder o seu trabalho. Agora, o embaixador fiel é saúde, aquele que entrega a mensagem, aquele que entrega o recado da maneira honesta, da maneira como foi confiado a essa pessoa, vai ser uma pessoa que traz saúde. Traz saúde significa traz o bem para todas as pessoas que estão à sua volta. Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. É um versículo que fala que a correção, quando nós estudamos Provérbios capítulo 8, a correção é uma das amigas da sabedoria. Então, quando você aceita a correção e quando você aceita que alguém corrija você, você mostra que você é sábio. Você mostra que você tem um compromisso em fazer a coisa certa. Muitas pessoas não conseguem fazer a coisa certa e não conseguem aceitar a correção por causa do orgulho. A pessoa não aceita, né? Que alguém diga para ela, você está fazendo errado. A pessoa fica com raiva, com ira, porque ela acha que sabe tudo. Ela tem aquela arrogância, aquele orgulho. Eu sei o que eu faço. Agora, quando a pessoa age dessa forma, ela vai sofrer o quê? A pobreza e a afronta. Porque não aceita a correção, vai sofrer uma queda, um prejuízo, uma situação ruim e vai acabar tendo que ouvir a afronta. Que tipo de afronta? Ei, você aí que sabe tudo, olha o que aconteceu com você. Quantas vezes, né, uma pessoa arrogante, orgulhosa, tem que ouvir isso? Alguém ali que fala, aí sabichão, deu mal aí no negócio? Por que ele vai ouvir essa afronta? Por que ele vai sofrer o prejuízo? Porque ele se deixou levar pelo orgulho. Então,
Prestar atenção naquilo que falam para você quando a pessoa é sábia faz com que você corrija a rota do seu caminho. Então, o que guarda a repreensão será venerado, ou seja, será respeitado. Versículo 19: o desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Então, aqui o versículo 19 está falando assim: quando a gente está esperando que alguma coisa aconteça na nossa vida, nós ficamos com a nossa alma alegre, ficamos felizes, o desejo que se cumpre deleita a alma. Agora, o apartar-se do mal é abominação para os loucos. O que o versículo está querendo dizer é o seguinte: quando você tem um desejo, quando você espera que alguma coisa aconteça na sua vida, você faz por onde? Você pratica todos os atos, todas as atitudes necessárias para que esse seu desejo se realize. Quem quer comprar uma casa, quer abrir um negócio, toma providências de verificar os recursos que tem, fazer visitas aos imóveis, conversar com corretores, verificar as vantagens do imóvel, as desvantagens, para que o desejo que ela tem se cumpra e ela fique com a sua alma feliz. Agora, o apartar-se do mal é abominação para os loucos. Agora, o louco, ele tem o desejo de conseguir aquilo que ele quer, mas ele abomina se afastar do mal. Ele abomina fazer o que precisa ser feito. O que é o mal nesse exemplo de quem quer comprar uma casa? O mal é não conversar com todos os corretores que pode conversar, não verificar a taxa de juros, não verificar se tem ou se não tem o dinheiro no caixa para poder fazer a compra daquele imóvel à vista. Então, o louco, ele não quer saber. E por incrível que pareça, tem pessoas que são muito ricas e elas quebram. Outro dia, um ator muito famoso comprou uma ilha e a contabilidade dele disse para ele: você comprou essa ilha e você não tinha dinheiro para comprar. E ele quebrou, foi à falência, sendo um homem extremamente rico. Então ele pensou consigo mesmo: eu sou famoso, eu sou muito, muito rico. Eu sei que eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar o que eu quiser. Compre aquela ilha. Comprou a ilha, mas ele não tinha o dinheiro suficiente para pagar aquela ilha. Então veja que, às vezes, o louco, ele pensa assim: eu posso tudo. Ele não entende que ele precisa fazer o planejamento financeiro. Então a questão do planejamento é para todas as pessoas. Por mais que uma pessoa tenha muito, muito, muito dinheiro, pode ser que aquilo que ela está comprando seja muito mais caro do que o dinheiro que ela tem. Então esse ator aí, ele agiu como um louco. Ele agiu mal. Ele não quis se afastar do mal. Qual mal? De fazer a coisa certa, de olhar o que tem que ser visto para realizar o seu desejo. Então, o desejo que se cumpre deleita a alma. Quando você realiza aquilo que você deseja, você fica feliz. Mas é melhor quando você realiza o desejo da sua alma fazendo as coisas corretas, porque você não vai sofrer nenhum dano. Agora, o louco, ele não dá importância nenhuma. O louco é aquele que eu quero comprar isso agora. Não interessa, eu vou comprar porque eu quero deleitar a minha alma. Eu quero satisfazer a minha alma agora. E esse versículo pode se aplicar muito para relacionamento conjugal. O jovem, aquela pessoa que está procurando uma pessoa para namoro, que para se casar, ele fala assim: mas eu me apaixonei, eu quero muito ficar com essa pessoa, eu quero satisfazer a minha alma. E aí muitas vezes vem o pai, vem a mãe, vem o pastor, vem o amigo e fala: você já viu que essa pessoa é assim, é assim, é assim? E aí o louco, ele fala: não me interessa. O meu desejo é uma ordem.
Então o desejo que se cumpre deleita a alma. Eu quero deleitar a minha alma, eu quero ser realizado em ficar com essa pessoa agora. Qual a consequência? Ele vai deleitar a alma? Ele vai satisfazer o seu desejo? Mas ele vai agir como louco. E como louco, apartar-se do mal, do mal, é abominação para o louco. Ele vai sofrer a consequência. Versículo 20: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então o versículo 20 fala: você precisa escolher muito bem os seus amigos. Escolha a dedo. Prefira andar com aqueles que são sábios. Se você for companheiro dos tolos, os tolos vão te dar mau conselho, você vai cair nesses conselhos e você vai sofrer aflição. Versículo 21. Essa questão do versículo 20 parece uma coisa simples, mas muitas vezes aquele que é tolo é encantador. É a pessoa que tem carisma e atrai muito algumas pessoas que são ingênuas. Falam assim, mas aquela pessoa tem um brilho, ela fala tão bem, ela parece tão legal. Esse é o problema do versículo 20, que falar assim, da maneira, apenas lendo o texto, dizendo assim, ande com quem é sábio porque você vai ter bons resultados e se você andar com o tolo você vai ser afligido. Quando você se depara com essas pessoas que são sedutoras, elas acabam exercendo uma influência, uma atração sobre você, sobre as outras pessoas. E é muito importante dizer, é sedutor, é bonito, é inteligente, tem boa aparência, mas os resultados são esses. Analise os resultados da pessoa. Veja se os resultados que essa pessoa colhe são os resultados que você quer para a sua vida. É pelos resultados que nós podemos analisar. Como Jesus disse, você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Veja quais são os frutos que são gerados. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então, quem é pecador? Pecador é aquele que erra o alvo. A palavra pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. O alvo do cristão é andar em obediência a Deus. Quando ele erra aquilo que está na palavra, ele cometeu o pecado, ele errou o alvo, ele errou o objetivo. Então, o mal perseguirá aos pecadores. Como a palavra de Deus traz ensinamentos que trazem o bem, aqueles que errarem vão cair no mal por consequência. Então, o mal perseguirá aos pecadores. Por quê? O pecador ele é aquele que erra o cumprimento das escrituras. A escritura fala para ser vigilante, o pecador ele vai dizer, não vou vigiar. Automaticamente ele vai sofrer como consequência o mal. Agora, os justos serão galardoados com o bem, porque o justo é aquele que obedece às palavras de Deus, obedece aos conselhos da sabedoria. Os justos obedecem às palavras da sabedoria. Uma observação os justos serão galardoados com o bem, que é interessante, é a seguinte: se uma pessoa é ateu, se uma pessoa diz de maneira declarada, eu não creio em Deus, mas essa pessoa lê o livro de Provérbios e ela segue os conselhos de Provérbios, ela está agindo como um justo e ela vai receber o bem. Agora, se uma pessoa diz assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu sei que Ele existe, e eu conheço a Bíblia e tenho o conhecimento da Bíblia, eu sei o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, mas ele não faz. Esse que é crente em Deus, ele vai sofrer as consequências do mal. E tem muitas pessoas que dizem assim, eu não entendo como que o João ou a Maria são ateus e eles têm uma vida próspera e eles estão sempre muito bem sucedidos. E quando você vai analisar as atitudes do João e da Maria, você vê que o João e a Maria fazem tudo o que está escrito no livro de Provérbios. Trabalham, não são preguiçosos,
tomam conselhos com pessoas que têm bons resultados, são pessoas que fogem da mentira, sempre fazem os seus contratos falando a verdade. É por essa razão que tem muitos casais que são de pessoas que não acreditam em Deus, que têm resultados de felicidade e alegria, porque eles estabelecem um pacto de fidelidade, de trabalho, de justiça, e eles conseguem, mesmo sendo ateus, ter uma vida próspera e com excelentes resultados, porque eles agem como justos. Então eles serão galardoados com o bem. Agora, quando o texto fala o mal perseguirá os pecadores, o pecador é aquele que erra. Qualquer pessoa que siga fora da sabedoria vai sofrer o mal. Então, esse versículo 21, ele traz esse ensinamento: o mal perseguirá aos pecadores. Não é aos ateus e não é aos que não seguem a Deus. O mal perseguirá a quem errar o objetivo. Se uma pessoa é cristã e ela errar o objetivo, o alvo, ela vai sofrer a consequência do mal. A palavra é que diz isso. E se o ateu seguir a sua vida conforme os mandamentos da sabedoria, a sabedoria foi estabelecida por Deus para trazer o ensinamento. Essa pessoa que está seguindo os ensinamentos, ela vai ser abençoada com o bem. Ela não vai ter a salvação. A salvação é outro departamento. A salvação consiste em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo que Ele é o único caminho que leva para Deus. Isso é uma coisa. O campo da salvação depende de Jesus necessariamente. O ateu não acessa o reino de Deus. Ele não acessa o trono de Deus, porque o acesso ao trono de Deus só vem por meio de Cristo, necessariamente por meio de Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mas é possível que o ateu viva uma vida de riqueza, de prosperidade e uma vida muito boa aqui nessa terra, seguindo os mandamentos que foram deixados por Deus, porque esses mandamentos, na verdade, são mandamentos que foram deixados por Deus, porque Deus é o dono da sabedoria. Quem andar por esses mandamentos será galardoado com o bem e prosperará. Versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então veja aqui, o homem de bem deixa uma herança dos filhos aos filhos de seus filhos. O homem de bem é aquele que é diligente, que faz tudo corretamente. Ele deixa herança para os netos. Agora, a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, quem colhe riquezas e faz as coisas erradas ao longo do contrato, acaba tendo que vender o seu negócio por um valor menor. E daí, aquele que é justo compra o negócio. Vamos imaginar aqui dois empresários. Um empresário sempre faz a coisa certa, ele sempre vai prosperar. O outro empresário começa um negócio, o negócio é uma ideia brilhante, ele consegue obter muito lucro, mas depois ele começa a gastar todo o dinheiro desperdiçando em jogatina. Chega um momento em que ele contrai uma dívida muito grande e ele tem que vender a própria empresa. A empresa dele é muito boa, é excelente, dá muito resultado, mas ele tem que pagar a dívida por causa da jogatina. Quem vai comprar essa empresa? O justo. O justo vai chegar lá, vai pagar aquele valor e vai fazer o negócio continuar a funcionar e gerar riqueza. E o pecador vai acabar entregando a riqueza dele como depósito para o justo. Versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O texto aqui nos ensina que até o pobre, se ele plantar de maneira dedicada, ele vai receber abundância de alimento. Não vai ter falta. Por quê? Quem cuida, quem faz a terra brotar e gerar o fruto é Deus. Se o pobre trabalha de maneira constante, ele vai ter abundância. Agora, quem não tem juízo, mesmo ganhando, mesmo no pouco, ele consome tudo que tem. Então, aquele que tem falta de juízo, ele é consumido em razão da falta de juízo. Tem muitas pessoas que recebem uma remuneração que é
que não é muito alta, mas elas administram muito bem o que têm. E elas conseguem ter abundância, abundância no sentido de que nada falta. Agora, aquele que não tem juízo, por mais que ele tenha, sempre vai faltar para ele, porque ele não sabe administrar aquilo que tem. Então, ele vai quebrar independentemente de quanto for colocado na mão dele. Agora, o pobre, que é organizado, que faz o seu trabalho diariamente na sua lavoura, naquilo que ele recebe, a lavoura aqui é aquilo que ele recebe. Ele consegue ter abundância, porque ele sabe onde ele corta e onde ele aplica, o que ele deixa de comprar e o que ele compra. E com certeza ele sabe investir naquilo que é necessário, na sua alimentação, na sua mesa, ele sabe onde é melhor a aplicação do recurso que ele tem. Versículo 24: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Versículo 25: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Então, o versículo 24 fala sobre a necessidade de fazer a correção do filho. A correção do filho, esse texto aqui, é importante destacar que tem algumas pessoas que interpretam ele de forma literal. Tem algumas famílias que pegam uma vara de marmelo, colocam em casa e quando o filho faz alguma coisa errada, pegam a vara e batem, fustigam o filho até que o filho fique com machucado e ferido. Não é esse o sentido desse versículo 24. É necessário que a correção que você dá no seu filho seja proporcional. Lembre que o seu filho, dependendo da idade dele, ele precisa apenas que você mostre que você aplicou nele um castigo. Então, eu ouvi um treinador comentando esse versículo, ele disse o seguinte: o filho dele de 8 anos fez alguma coisa errada. Ele disse para o filho assim: filho, você fez isso errado. Então eu vou pegar o seu chinelo, porque o chinelo do menino tem o tamanho do próprio menino. E ele disse assim: vou te dar uma palmadinha aqui na sua nádega. Então ele deu uma palmada de leve e depois ele falou: agora eu vou, né? E aí o menino falou: essa não doeu. E ele falou: agora eu vou te. E ele falou para o filho: agora eu vou te dar uma que vai arder em você. E ele deu uma um pouquinho mais forte, não forte para machucar. Deu numa força apenas suficiente para dar uma pequena ardência. E aí o filho dele disse assim: essa ardeu. E aí ele falou: esse ardido é para você lembrar que quando você fizer alguma coisa errada, a vida vai fazer uma coisa amarga para você, vai trazer algo amargo para você que vai arder em você. E esse treinador estava explicando que o filho, depois dessa correção, saiu, abraçou ele e falou assim: obrigado, papai, porque o senhor me corrigiu. Então veja que quando a pessoa usa a sabedoria e indica para o filho: eu só estou fazendo isso, esse castigo, porque você fez isso. Isso permite que o filho entenda a razão do castigo. Então, não significa que você deve usar a vara para espancar o filho. E por último, versículo 25: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Por quê? Porque o justo, ele sempre faz as coisas corretas, ele anda na justiça. O justo é aquele que é amigo da sabedoria. Quem é amigo da sabedoria trabalha melhor, investe melhor, procura informação, conhecimento, busca várias fontes de riqueza, várias fontes de renda, com a finalidade de trazer a provisão para sua família, planta melhor, trabalha melhor, faz tudo com dedicação, com diligência, ele vai prosperar, ele vai comer até ficar satisfeito. Agora, o ímpio anda na preguiça, não quer conhecimento, não quer instrução. O que vai acontecer? Anda na procrastinação, quer apenas consumir conteúdos inadequados, indevidos.
perde tempo com isso e automaticamente passará a necessidade. Então, esse é o comentário dessa aula de Provérbios. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus.